Nesse vídeo eu vou provar para vocês dentro, da Bíblia que ela mente, seu Jesus mente, e se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, para ser escrita, então o Espírito Santo também mentiu, Deus mentiu, Jesus mentiu. E eu estou aqui neste canal diariamente, colocando vídeo, provando para vocês dentro da Bíblia aquilo que os pastores, os líderes religiosos nunca vai contar para você. Então, se você quiser aprender e conhecer a verdade, fique nesse vídeo até o final, depois da nossa vinheta, ok? Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, é o seguinte, há 15 dias aproximadamente atrás, eu estava com 4.995 inscritos, mais ou menos. Até coloquei lá na comunidade, o banner lá na comunidade do canal, agradecendo o pessoal. Estamos chegando à meta aí de 5.000 inscritos. E de repente o YouTube começou a entregar os vídeos aqui do canal, porque eu estou mantendo um ritmo, né, legal, postando vídeos, shorts todos os dias, e começou a entregar o conteúdo do canal. Então, de repente, explodiu aí. E aí caiu um monte de crente aí, né? Inclusive você que está me assistindo de paraquedas aqui no canal, mas não conhece toda a trajetória, desde o primeiro vídeo aqui no canal, ok? Então, meus queridos, eu preciso fazer essa entrada para os visitantes. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Ó, lá da época que eu era cristão, na Igreja Assembleia de Deus, na Igreja da Batista, né? E que eu fui evangélico por muitos anos. Eu sou filho de pastor e venho de uma família pastoral, nasci no berço evangélico. Só que fui doutrinado desde criança, conforme muitos são. E aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia, a historicidade da Bíblia, eu comecei também a ter contato com a língua original, comecei a fazer análise, comecei a ter lives com grandes professores, exegetas. E quando você é honesto com você mesmo, você começa a fazer o paralelismo do que é a realidade e do que é o mito, e começa a perceber que aquilo que se pregam dentro das igrejas não passa de heresias, e eu vou provar nesse vídeo aqui para vocês que não passa de heresias. É isso mesmo. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa Bíblia aqui, vendida, é uma das grandes Bíblias vendidas aí no meio pentecostal, ok? Não sei se vai dar para você ver aí, ó. Bíblia do Pregador Pentecostal. Essa Bíblia é uma Bíblia boa, completa, quando eu estava na igreja, né? Ela vem, por exemplo, teologia, ó. Vem teologia, não sei se dá para ver. Ó, hermenêutica, a arte de se interpretar o texto. Vem tudo aqui, todas as doutrinas aqui, como escatologias, amartiologia, né? Eclesiologia. Vem vários assuntos aqui. Beleza. Exegese. E eu comecei a estudar essa Bíblia. Ela é tendenciosa pra caramba. Ela faz apologia à religião cristã. Óbvio. Quer dizer, eu sei. Hoje eu sei. Mas na época eu não sabia. E eu comecei a estudar teologia, né? E eu comecei a perceber que aquilo que está escrito aqui, dentro da Bíblia, dentro principalmente desses escritos aqui, esses estudos no final dela, não condiz com a realidade. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o autor que escreve esse estudo aqui de teologia aqui interna aqui, teologia sistemática, ele vai fazer teologia à religião cristã. Ele não vai usar de uma forma neutra, ele vai colocar a sua linha de pensamento segundo a teologia daquela igreja, né? Então, quando eu comecei a perceber essas coisas, eu falei assim, opa, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Mas dentro da Bíblia tem coisa errada? É. Por quê? Por que tem coisa errada? Agora eu vou entrar no vídeo.
Porque diz o seguinte aqui, eu tirei um print aqui para mostrar para vocês. No parágrafo 2 aqui, sobre a arte de interpretar o texto, hermenêutica, diz o seguinte: não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada, uma frase só, um versículo só, não se pode. Ok, beleza. O primeiro, aí ele escreve assim, ó, a tendenciosidade aqui do pregador que escreveu esse texto aqui, ó. Não foi Deus não, tá? Não foi Espírito Santo, não foi ninguém. O cara que colocou estudos de hermenêutica aqui, nessa Bíblia, que é vendido para os cristãos como palavra de Deus inerrante, inefável, ok? É vendido esse livro desta forma. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e tudo mais, né? Quando você vai na livraria, é desta forma que é vendido para você. E também nas igrejas, ok? Em várias igrejas tem biblioteca, pessoas ali que tem livraria e vende as Bíblias no final do culto. Aí diz assim, ó, o primeiro a quebrar esta regra foi o próprio diabo. Olha a tendenciosidade do pregador que escreveu isso aqui, ó, do escritor. Ao querer induzir Jesus a cometer um erro numa interpretação isolada do texto bíblico de Salmo 91, aquela passagem quando Jesus é levado ao deserto e para ser tentado pelo diabo, ok? Aí ele dá esse exemplo naquela discussão entre Jesus e o personagem fictício ali, né? Os dois personagens fictícios, Jesus e o diabo. E aí ele pega e ele cita ali Salmo 91 para Jesus e Jesus fala para ele que não tentarás o Senhor teu Deus, ok? Beleza. Colocando como se Jesus fosse Deus ali, né? Não tentarás, a palavra de Deus também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele falando pro diabo, dando a entender que ele era o próprio Deus, ok? Aí vamos aqui, vamos ver uma coisa aqui, se realmente Jesus não cometeu a mesma heresia? Não? Porque diz assim, ó, tem uma regra básica dentro da hermenêutica. Está escrito aqui, ó, pode ler aí, ó. Existe uma regra básica da hermenêutica que diz o seguinte, não é isso que os crentes citam na igreja? Texto fora de contexto gera pretexto. Pretexto para quê? Para heresia, ok? Porém, Jesus citou o contexto, dizendo, não tentareis o Senhor vosso Deus. Tá vendo? Tá escrito aqui, no banner aqui, ó. Eu citei para você de cabeça, porque eu já estudei isso aqui uma porrada de vezes. Mas vamos ver se o próprio Jesus não cometeu essa heresia? Vamos ver? Vamos ver? Jesus não cometeu essa heresia, não? E aí, crente? Não ou não? Não saia do vídeo. Presta atenção. Aqui, ó, hermenêutica, arte do texto, interpretar o texto. Foi aquela página que eu falei para você que eu copiei da Bíblia. Ok? Então, só para mostrar para vocês, eu tirei um print aí, uma foto da Bíblia, pela qual eu mostrei para vocês. Li o texto lá, texto fora de contexto, gera pretexto para heresia. E agora eu vou apresentar para você um estudo que eu tirei do Google, para mostrar para vocês também, como eu mostrei no vídeo passado, você que não assistiu, também mostrei da tendenciosidade do Google, porque o Google mostra os esboços que é colocado ali. E os esboços que é colocado ali não é estudo neutro, é estudo apologético. E aí eles fazem uma interpretação totalmente errônea, e quem chega no Google e faz a pesquisa, acaba caindo nesse esboço e acaba sendo enganado pela religião que está colocando o esboço ali no Google, ok? Então vamos para o esboço lá do site, que eu vou mostrar para vocês a enganação. O site é esse aqui, ó, rumoasantidade.com.br. Você coloca, dá um Google lá, coloca lá, profecias que Jesus cumpriu do Antigo Testamento. Aí aparece isso aqui, ó. Alguém fez um estudo, colocou aqui, profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. Olha a pseudagem, a mentirada. Você que está aí, que acredita em Jesus, não saia do vídeo, não saia, fica, porque não existe Jesus no Antigo Testamento. Enfia isso na sua cabeça. Não existe, ok? Mas fica até o final para você ver que eu vou mostrar aqui, ó. O texto diz assim, lá do site: sabemos que em Jesus se cumpre todas as profecias que falam do Messias no Antigo Testamento.
E sabemos que são muitas profecias. Conta-se mais de 300. Rapaz, que pseudagem, onde ele arrumou tanta profecia que fala de Jesus assim, se até hoje, depois que eu comecei a estudar, não encontro mais Jesus ali no Antigo Testamento. E antigamente eu encontrava. Encontrava Jesus em tudo quanto é lugar, mas era através de texto fora de contexto. Exatamente. Aquilo que o diabo fez com Jesus lá no deserto. A mesma coisa os crentes fazem com a Bíblia. Eles pegam frases e versículos isolados para encaixar Jesus. É a mesma coisa. Mesma coisa. O crente faz a mesma situação. Essas profecias anunciam a sua pessoa, as suas ações, a sua doutrina. O cumprimento de todas elas é um dos motivos que nos levam a saber que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Olha que o autor que escreveu esse texto aqui jogou lá. A tendenciosidade do cara. Olha que ele escreve ainda. Jesus sabe. Como que ele sabe que Jesus sabe? Jesus sabe que as profecias messiânicas se referem a ele. Ao ler Isaías na sinagoga de Nazaré, ele afirma: hoje se cumpre diante de vós esta escritura. Lucas capítulo 4, versículo 21. Então esse é o texto que eu vou desmentir hoje, que Jesus também usa o versículo fora do seu contexto. E como diz vocês mesmos, texto fora de contexto é pretexto, gera pretexto para heresia. Então, quando você pega e lê um texto isolado lá do Antigo Testamento e fala, aqui tem Jesus, se você não lê o contexto, o anterior e o posterior, e fazer uma análise ali, você está cometendo heresia. Assim como o próprio diabo, o personagem, tá? Vou colocar aqui, que senão os caras ficam tudo doido comigo. O personagem lá da passagem do deserto com Jesus, ele usou passagem isolada, né, para tentar Jesus. E aí Jesus veio com contraponto. Então eu estou aqui usando, presta atenção, eu estou usando contraponto contra você, Jesus. Eu vou mostrar que você cometeu heresia, texto fora de contexto. Vamos ver? Hoje se cumpre diante de vós esta escritura. Vamos para a passagem? Aos fariseus, continuando aqui, né? Aos fariseus que se recusavam a crer nele, Jesus diz: prescrutai as escrituras, já que nelas esperais ter a vida eterna. Elas dão testemunha de mim. João capítulo 5, versículo 39. Eu não sei em qual passagem do Antigo Testamento que dá testemunho de Jesus. Se você tiver alguma passagem aí afirmando que Jesus está no Antigo Testamento, só que tem que ter o nome Jesus, tá? Yeshua, qualquer nome. Se não tiver nome ali, não tiver menção ali de Jesus, esquece. Não venha com versículo isolado também, dizendo que, em Salmos 40, versículo 3. Não, traz o contexto. Vamos ver se o contexto tem Jesus. Se aplica a Jesus. Olha o que ele escreve aqui no site ainda. O evangelista Mateus se propõe, em seu evangelho, demonstrar que Jesus é o Messias, baseando-se nas profecias do Antigo Testamento. Exatamente. Mateus cometeu heresia também. Usou texto fora de contexto para aplicar Jesus lá no Antigo Testamento. Exatamente. Mateus, Lucas, vários textos dos evangelhos usaram versículos isolados. Texto fora de contexto. Lembra aí? A regra que está escrito na Bíblia, aqui, ó, está escrito aqui. Se você usar frase ou versículo isolado, é pretexto para heresia, tá? Pode se criar qualquer tipo de doutrina. Aí diz assim, ó. São profecias que anunciam o Cristo centenas de anos antes do seu nascimento. Olha a pseudade. E que até o ponto de vista estáticos exigiam intervenção divina para tamanho índice de acerto. Olha, o cara aqui falou para você, mano. Terrível. Mas vamos lá para o texto de Lucas. Diz assim, Lucas capítulo 4. Vou ler aqui do 16 em diante. Ele foi a Nazaré, onde foi criado, e segundo o seu costume entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos, para restituir a liberdade aos oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e assentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Ok? Vamos agora para o texto que diz lá de Isaías, se realmente essa passagem, que o Espírito do Senhor está sobre mim, se refere a Jesus? Vamos ver? Vamos para o texto. Isaías capítulo 61, do 1 em diante, diz o seguinte: vamos agora fazer o que Jesus não fez, o que Lucas não fez, e que os crentes também não fazem, principalmente os pastores nos púlpitos. Diz assim: o Espírito do Senhor Yahvé, esse texto aqui é a Bíblia de Jerusalém, ok? Uma mais próxima aí da leitura, mais, não vou dizer original, porque não existe original, mas fidedigna, né? O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim. Vamos lá. Quando o texto aqui, o versículo Isaías está dizendo aqui, o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, quem que está falando aqui? É Jesus? Para analisar. Para analisar. Isaías está lá 300, 400, 500 anos antes de Jesus. Quando o autor da narrativa, quando o cara está escrevendo, o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim. Quem que é esse sobre mim? É Jesus? Já se ligou? Não, não é Jesus. Então vamos colocar aqui, se o livro é de Isaías, então o Espírito do Senhor Yahvé está sobre Isaías. Sobre mim é Isaías. Porque Yahvé me ungiu. Quem que é me ungiu? É Jesus aqui, em Isaías? Não. É o escritor da narrativa, Isaías. Não é Jesus. E como que Jesus pega esse texto de Isaías, abre, lê na sinagoga e fala que se cumpriu nele? Sendo que esse texto é um texto de Isaías. Isaías está dizendo, Isaías está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Não é Jesus. Aí Jesus fala que hoje se cumpriu esta passagem, essa escritura. Não é profecia. O texto de Isaías não é profecia. É um texto que ele está descrevendo que o Espírito do Senhor está sobre ele e que ungiu Isaías. Não é profecia dizendo que vai ungir Jesus. Está sobre mim. Não está dizendo que o Espírito do Senhor vai estar sobre Jesus, vai estar sobre o Messias, vai estar sobre outra pessoa. Não está dizendo isso. Olha o que diz aí. Enviou-me. Enviou-me quem? É Jesus que está aqui em Isaías? Enviou-me quem? Olha, o escritor da narrativa está dizendo. Enviou-me. Jesus estava aqui? É Jesus que foi enviado aqui em Isaías? Você consegue analisar isso de forma racional, lógica? Ou você vai continuar ainda fazendo deturpação do texto? É Jesus que foi enviado aqui no texto? Isso aqui, repetindo para você, não é profecia. É um relato do escritor da narrativa, Isaías. Vamos colocar assim, para você entender. É o relato que Isaías está escrevendo. Ele está escrevendo uma carta, escrevendo assim, o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, ele me ungiu, enviou-me a anunciar as boas novas aos pobres. É Jesus que está aqui? Você está percebendo um empréstimo do texto que Jesus fez do livro de Isaías? Ele pegou um texto que foi escrito por Isaías, para Isaías, e que aconteceu ali, ele fala assim, não, é meu. Escreveu para mim. É isso que Jesus fez. E Jesus pegou um versículo isolado. E texto, segundo a tua Bíblia, segundo a teologia cristã, texto fora de contexto é pretexto para heresia. E se a gente continuar lendo ainda, vai piorar um pouco mais para Jesus, quer ver? Enviou Isaías, vou colocar aqui, enviou Isaías para anunciar as boas novas aos pobres,
para curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos, os que estavam presos, né? E ali é prisão mesmo, né? Não é prisão espiritual que não, viu? Era cativos mesmo do Império Babilônio, aqueles que estavam presos por causa de guerra, por causa dessas coisas. A libertação aos que estavam presos, ó, tá no texto. A proclamar um ano aceitável a Yahvé e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados, todos que foram mortos. Percebe? Quando que Jesus chegou ali, no texto, ali no Novo Testamento, que Jesus foi consolar as pessoas que estavam em guerra. Ó, já refutei mais um texto aqui. A fim de pôr aos enlutados de Sião, a fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinza e óleo, de alegria em lugar de luto, uma veste vestida em lugar de um espírito abatido. Chamar-lhes-ão tenebintos de justiça, plantação de Yahvé para a sua glória. O que ele está dizendo aqui? Contexto de guerra, meus queridos. Confortar o coração daqueles que estavam de guerra, as pessoas que estavam morrendo. Não tem nada a ver com Jesus. É o contexto de guerra ali de Isaías. Vai piorar um pouco mais, tá, crente? Eles edificarão as ruínas antigas, recuperarão as regiões despovoadas de outrora. Onde isso aconteceu na época de Jesus? Que eles reedificaram as ruínas antigas e que recuperaram as regiões despovoadas das guerras. Onde aconteceu isso aqui? Hã? Responde aí. As cidades devastadas, as regiões que ficaram despovoadas por muitas gerações. Onde isso se cumpriu na época de Jesus? Está vendo que se eu ler o contexto, isso aí refuta completamente a passagem isolada de Jesus? Estrangeiros estarão aí para apacentar o vosso rebanho. Aonde, ó, estrangeiros, quem que estava ali na época de Jesus? Império Romano, é estrangeiro. Aonde que o Império Romano estava ali apacentando os vossos rebanhos? Agora ficou feio para vocês, hein? Né? Alienígenas, pessoas de fora, né, de longe, serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, onde isso se cumpriu na época de Jesus, crentoides. Quando a vós sereis chamados sacerdotes de Yahvé. Quando os discípulos de Jesus e todos os outros ali foram chamados de sacerdotes de Yahvé, ficou feio mais ainda, né? Quer que eu continue lendo? Vamos continuar. Refutar logo de uma vez essa tal suposta que não é profecia de Lucas 4, né? Vamos continuar aqui. Sereis chamados ministros do nosso Deus, alimentar-vos-eis das riquezas das nações, aonde que as nações alimentaram ali na época de Jesus de riquezas. O povo ali na época de Jesus. Aonde? Explica para mim. Hein? A vez de suceder-lhes na sua glória. Ó, que seria uma glória. Eles estariam em glória. As outras nações iriam alimentar o povo de Israel. Onde isso se cumpriu na época de Jesus? Sendo que o Império Romano que estava dominando Israel naquela época. Responde aí, crente. Responde essas perguntas que eu estou colocando aqui. Não venha com manobra, venha com ataque pessoal para minha pessoa. Porque eu estou somente lendo a sua Bíblia. O texto é claro, mas quem faz? Manobras. Para quê? Para defender fé, crença e achismo. Aí é onde que eu falo que os maiores hereges são aqueles que fazem uso da fé, da crença e do achismo quando o texto está claro e nítido em sua interpretação. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, aonde que na época de Jesus o povo ali de Israel sofreu vergonhas? Aonde? Tereis porção dobrada. Ué, mas não aconteceu a destruição do templo no ano 70, aquela guerra, os judeus foram expulsos da sua terra? Aonde que foi porção dobrada? Hein? Em lugar de humilhação, tereis gritos de júbilo. Onde na época de Jesus se cumpriu isso? Com vossa porção. Eis, porque terão porção dobrada em sua terra e gozarão de uma alegria eterna. Onde isso se cumpriu na época de Jesus? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Jesus cometeu heresia usando o versículo isolado,
se realmente isso aconteceu, né? Tentando encaixar-se no texto de Isaías. Sendo que o texto de Isaías não se cumpre em Jesus, porque nem profecia é. Com efeito, eu, Yahvé, que amo o direito e detesto o roubo e a injustiça, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança eterna. Onde isso aqui se cumpriu em Jesus? Hã? Responde essa, crente. Agora vamos lá. Se isso aqui se refere a Jesus, esse texto de Isaías 61, vamos ver o que vai acontecer aqui agora? Crente, vai ficar feio para vocês, hein? Diz assim, ó. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Você sabe o que quer dizer posteridade aqui na Bíblia hebraica? A sua descendência. Mulher, filhos, netos, descendentes. Aonde Jesus teve mulher e filhos? Teve sim, né? Teve no livro apócrifo. Jesus foi casado com Maria Madalena e teve filho. Se você não sabe, né? Mas livro apócrifo não funciona, né? Não serve, né? Mas se Jesus, a sua posteridade será conhecida, então se encaixa mais dentro do livro apócrifo do que foi a vida de Jesus, solteirão. Ok? A sua posteridade será conhecida entre as nações. Então, se você encaixar isso aqui em Jesus, Jesus teve descendentes, filhos, mulher. Ficou feio agora, hein? Sua descendência no meio dos povos. Está escrito aqui, ó. A sua posteridade será conhecida entre as nações. A sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que os virem reconhecerão que eles são da raça que Yahvé abençoou. Ficou feio, hein? Ação de graças, transbordo de alegria em Yahvé. Transbordo. Quem que tá transbordando ali? É Jesus? Transbordo de alegria em Yahvé. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu. Olha aqui. Jesus está aqui para ser vestido? Ele me vestiu com veste de salvação. Aqui, Jesus foi vestido com veste de salvação. E não é salvação de paraíso não, tá? A salvação aqui que está dizendo é de guerra. Foi salvo de guerra, não tem nada a ver com paraíso, porque os judeus não têm concepção de paraíso. Não tem concepção de salvação, a vida eterna, morar no céu, igual o cristianismo tem, tá? Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna como diadema, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Onde isso se cumpriu na vida de Jesus? Então aqui, nesse vídeo, meus queridos, eu acabei de destroçar o versículo isolado que Jesus cometeu heresia se colocando num texto que não foi escrito para ele. Texto fora de contexto gera pretexto para heresia. E Jesus gerou essa heresia se encaixando dentro do versículo de Lucas, que Lucas apresentou como se fosse ali Jesus cumprindo uma profecia. Mas nem profecia é, ok? Meus queridos, antes de eu terminar esse vídeo aqui, eu peço para você que quiser adquirir estudos, conhecimento como esse que eu apresentei aqui, que você possa entrar aqui na descrição desse vídeo, tem um maisinho aqui, ó, e você adquirir livros aí do professor Fábio Sabino, Israel Finkelstein e tantos outros autores aí, aqui no link da Amazon, e você pode fazer a sua leitura, conhecer, fazer vários estudos, esboços, e adquirir conhecimento e não ficar mais sendo enganado pelos líderes religiosos nos púlpitos pastorais que leem versículo isolado como esse de Lucas e aplica em outra pessoa fazendo assim homilias. O que é homilias? Eu pego um versículo isolado lá do Antigo Testamento e aplico lá em Gênesis. Nossa, está dizendo sobre Gênesis, mas vamos lá em Gênesis para estudar Gênesis para ver realmente se isso está dizendo, né? Igual Apocalipse fala da antiga serpente, fala que é Satanás, mas quando a gente vai ali no texto de Gênesis e lê ali, realmente é Satanás? Então, né? É isso que os líderes religiosos, quando lê versículos isolados nos púlpitos, nas igrejas, faz com a mente de vocês. Enganam vocês, ok? Então, entra aqui no site, adquire o livro, né?
Se você não quiser comprar livro, você pode entrar no link aqui também e adquirir qualquer outro tipo de produto aqui na Amazon, ok? Você vai estar ajudando deste canal e também vai estar adquirindo um conhecimento aí, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito no canal, não quebra o dedo, tá? Nem vai pro inferno, nem pro céu, nada disso, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo. Jesus cometeu heresia. Tchau, tchau.